A próxima grande revisão das regras da Fórmula 1 está prevista para 2026. Esperava-se então que as próximas temporadas fossem de estabilidade, mas a FIA tem outros planos. Ela pretende ajustar as regras em 2025 para melhorar a qualidade das corridas. Embora as regras sejam essencialmente as mesmas, algumas mudanças pequenas podem pintar em 2025. A ideia é melhorar as características da esteira aerodinâmica, mas peraí, esse problema já não deveria ter sido resolvido com as mudanças nas regras em 2022? Bem, os carros com efeito solo melhoraram, mas não resolveram o problema do ar sujo, e voltou a piorar desde o início de 2022. Carlos Sainz tem levantado essa questão. Depois de terminar em terceiro na Itália, ele disse que está começando a ficar um pouco como 2021 ou 2020, difícil de acompanhar. Outros pilotos pensam como Sainz. Tem surgido comentários sobre essa tendência. No GP de Miami, esse foi um ponto debatido. Como disse George Russell, está indo lentamente na direção errada para ultrapassagens. Para Russell, no regulamento atual, o vácuo reduzido dificulta a ultrapassagem. Acontece que as regras de 2022 buscavam controlar a turbulência. Então, vai ser difícil alcançar esse objetivo sem cortar o efeito do vácuo, já que eles estão relacionados. Ok, o problema ainda não é tão grande quanto era antes das mudanças das regras de 2022, mas vem se agravando. Em entrevista ao Motorsport.com Italy, o diretor de monopostos da FIA, Nicolas Tombazis, concordou com os pontos levantados por Sainz. Ele explicou que, de acordo com os dados da FIA, em 2021 a perda de downforce quando um carro estava a 2 carros de distância do outro era de enormes 50%. No início de 2022, caiu para 20%, mas desde então subiu para 35%. É por isso que a FIA decidiu agir para 2025, em vez de esperar pela grande revisão de regras de 2026. Para isso, ela vai focar em áreas-chave, nas quais as análises indicam que os designs dos carros estão comprometendo os fluxos de ar. A FIA ainda está elaborando as regras para 2025, mas por que essas mudanças não são implantadas o quanto antes, tipo 2024? É porque isso traria problemas. As equipes já estão bastante avançadas com os designs dos carros para o ano que vem. Ninguém aceitaria mudanças súbitas e de última hora, ainda mais quando se trata de novas restrições. Tombazis explicou que a FIA identificou áreas-chave onde podem ser feitas mudanças. Elas incluem as extremidades das asas dianteiras, as bordas do assoalho e as aletas dentro das rodas. Como ele próprio disse, pode haver regras mais restritivas nessas áreas. O foco da FIA em áreas específicas do carro busca diminuir o escoamento aerodinâmico. Trata-se de um recurso que as equipes têm explorado, apesar das regras atuais buscarem coibir isso. Esse outwash direciona o fluxo de ar para fora das asas, aumenta a turbulência, mas reduz o arrasto aerodinâmico. Atualmente, mesmo com restrições severas à geometria das extremidades das asas dianteiras, as equipes encontram formas criativas de alcançar esse efeito. A Mercedes, por exemplo, criou uma extremidade da asa dianteira que, apesar de proibida inicialmente, foi adaptada para se adequar às normas de 2023. Ela manteve o efeito desejado, destacando atenção especial a essas áreas. Além disso, a FIA pretende simplificar os revestimentos internos das rodas dianteiras e o design das bordas do assoalho em 2025, para restringir ainda mais as possibilidades de outwash. Essas mudanças apontam para uma estratégia de mitigar o uso de técnicas que manipulam o fluxo de ar para gerar outwash. As mudanças de 2025 vão se basear na mesma pesquisa e análise de dados reais que orientam as normas de 2026. Mas elas não vão afetar muito os planos para 2026. A alteração primordial vai ser nas unidades de potência. O MGU-H vai ser eliminado e a potência elétrica do híbrido vai subir de 120 para 350 kW, buscando uma distribuição equitativa de potência entre o híbrido e o tradicional V6. As normas para as unidades de potência já foram publicadas, mas as do chassi ainda estão em desenvolvimento. A ideia é diminuir o entre-eixos em 30 centímetros e cortar cerca de 50 quilos dos atuais 798 quilos mínimos. É uma revisão do objetivo anterior, que era tirar de 30 a 35 quilos. O DRS vai ser revisado para diminuir o arrasto dos carros.
O ano de 2025 vai servir como laboratório, aplicando algumas inovações pensadas para 2026, embora sem adotar o DRS e focando nas geometrias em análise. Assim, a FIA vai conseguir observar como as equipes se adaptam às novas limitações e examinar o efeito do fluxo de ar, coletando dados para aperfeiçoar as diretrizes de 2026. É importante moderar as expectativas para as alterações de 2025. Elas vão provavelmente ser ajustes leves, que não vão modificar drasticamente a capacidade dos carros de seguirem uns aos outros. Mas elas pelo menos vão ajudar e, quiçá, prevenir a piora do problema no último ano dessas normativas. Em 2019, a FIA já tinha adotado uma abordagem similar, aplicando o aprendizado adquirido para formular regras de efeito solo de 2022 e ainda promover pequenas modificações nas normas vigentes da Fórmula 1. Isso resultou na expansão da largura da asa dianteira em 20 centímetros, além de aumentar em 2,5 centímetros a profundidade das asas e a altura da endplate. As asas foram simplificadas, reduzindo o número de elementos permitidos para 5 e diminuindo para 2 o número de strakes de cada lado sob a asa principal. Também foram feitas restrições na geometria das endplates para atenuar o outwash. Os dutos de freio foram simplificados pelos mesmos motivos. Foram feitos ajustes mínimos nos birdboards e a asa traseira foi elevada em 5 centímetros, alargada em 10 centímetros e aprofundada em 2 centímetros, intensificando o efeito do DRS. Embora 2019 não tenha revolucionado a capacidade dos carros de seguirem uns aos outros, o que gerou críticas, já se sabia que as mudanças teriam um alcance limitado, impedindo que o problema se agravasse nos anos finais das regulamentações anteriores. Se o departamento técnico da FIA não apresentar novidades significativas nas regras, pode ter um efeito parecido com o de 2025. Espera-se, então, que sejam ajustes um tanto mais impactantes que os de 2019. Vão ser alterações sutis que devem fazer diferença, mas a verdadeira transformação de carros e corridas está reservada para 2026. Você talvez pergunte por que o velho problema de ar sujo na Fórmula 1 ainda não foi resolvido. Parte do problema é que qualquer objeto em alta velocidade vai perturbar o fluxo de ar. A não ser que as corridas sejam disputadas no vácuo, isso sempre vai ser um problema. Mesmo com as novas regras de efeito solo, a turbulência prejudica um carro que persegue o outro. Além disso, para manter o desempenho, os carros da Fórmula 1 sempre dependem da pressão aerodinâmica para alcançar altas velocidades. Como Tom Bases explicou, eliminar completamente a turbulência é inviável. Isso só poderia ser feito se os carros tivessem pouquíssimo ou nenhum downforce, como era nos anos 60. Sempre vai ter esse efeito esteira. Assim, o desafio é amenizar o problema por meio de regras, um processo que vem tendo algum êxito, apesar de não fazer milagres. Isso reflete a tensão entre quem estabelece as regras e as equipes, que estão focadas no desempenho e têm recursos. Por isso, às vezes extrapolam o que as normas tentam estabelecer. Infelizmente, o efeito de outwash, que as regras queriam diminuir, permanece presente nos carros de Fórmula 1. Por isso, é importante calibrar as expectativas para 2025, uma vez que o problema não vai ser totalmente erradicado. As equipes poderiam colaborar, aproveitando o desejo de melhor desempenho. A Red Bull, menos dependente de downforce por causa da excelência no design do efeito solo, tem encontrado formas de seguir mais de perto os carros da frente. Esse sucesso, impulsionado por um downforce de efeito solo mais estável, que resiste melhor à turbulência, pode incentivar outras equipes a seguir o mesmo caminho. Mas é provável que a perda de 35% de downforce ao seguir outro carro aumente nos próximos anos. As alterações em 2025 buscam pelo menos retardar esse crescimento. Tom Bases destacou que houve progresso desde 2021 e que as modificações para 2025 são passos lógicos numa fase em que seria fácil permanecer inerte esperando até 2026. Sempre se falou do efeito solo como uma panaceia para o problema de seguir outros carros, e é verdade que a transição para ele foi um bom passo. Como disse Tom Bases, a menos que voltemos aos tempos que antecederam as asas, nos anos 60, o dilema que a FIA está tentando mais uma vez resolver nunca vai mudar.